Vamos falar hoje sobre literatura na educação. E para falar do tema, queria chamar aqui ao palco a editora e escritora Patrícia Vasconcelos, editora da Pó de Estrelas e promotora cultural da Festa da Palavra. Obrigado, Patrícia. E também Conceição Rodrigues, que é professora e escritora, professora da Rede Pública de Ensino de Pernambuco, autora de Molhada até os Ossos, Os Dedos das Santas Costumam Faiscar e Deus Não Acudiu Ninguém, todos os 3 livros pela editora Patois. Ela também está aqui na frente com esses livros para apresentar para vocês. Obrigado, Cecita. Bom, essa conversa de hoje faz parte do Circuito Livro News. Quem não conhece o Livro News pode dar uma olhada na página do Livro News no Instagram, que é Livro News no Insta. E a gente faz esse circuito para levar temas literários para debate e também fazer sessões coletivas de autógrafos. É a segunda vez que a gente participa aqui da FLIC, com muito prazer. E queria dizer também que falar de literatura na educação na FLIC tem um significado ainda mais especial, porque esse evento ele tem base no trabalho da literatura nas escolas. Então, a Feira Literária de Campina Grande já tem uma tradição de levar autores e livros para as escolas da cidade. Então, para a gente é uma alegria contribuir um pouquinho mais com o desenvolvimento dessa temática aqui nesse evento. Bom, nós 3 somos pernambucanos e a gente traz aqui para vocês um pouco da perspectiva da literatura na educação, do que essas duas personalidades do meio literário do nosso estado trabalham por lá também, para a gente expor isso aqui para vocês e contribuir um pouco com esse tema. Queria começar então com a nossa editora da Pó de Estrelas, Patrícia. Como é que você tem trabalhado com essa temática? Qual a importância da literatura nas escolas e na educação? Bem-vinda, obrigado. Obrigada, boa noite. É uma alegria estar aqui novamente. A gente esteve no lançamento da FLIC e tivemos com o Fábio, da Livro News, e a gente voltar a conversar sobre a importância da literatura literária na educação, nas escolas. Eu acho que é um tema bem relevante para a gente estar conversando hoje aqui no evento literário no Nordeste brasileiro, numa cidade que tem uma tradição forte de produção de conhecimento, de cultura. Paraíba também é um estado forte e Campina Grande se destaca nisso. Com cultura de resistência, com ciência de resistência, a gente produz do Nordeste o que muitas vezes se entende, antes de realizado, como um sonho impossível. Então é uma alegria em ter essa temática sendo conversada aqui com a gente, Minha primeira formação é em ciência da computação. Depois eu fiz psicologia, fui professora universitária, fui coordenadora pedagógica em escolas da rede privada. Então, assim, esse ambiente acadêmico é um ambiente familiar. E só depois de um tempo é que eu me vi no ambiente da literatura-arte, Eu escritora, eu produtora cultural, eu editora e da Pó de Estrelas, e fazendo livros sem ter a intenção de ensinar algo ou de divulgar uma dissertação, uma tese, estudos, refletir sobre o que Piaget disse, o que Vygotsky disse, o que Freud disse, ou resultados de pesquisa. Então, fazer livro literário
para a literatura enquanto arte, sem nenhuma função, sem nenhum objetivo no sentido conteudista de ensinar alguma coisa, para um país de não leitores ou de um grande índice de analfabetismo, é realmente um desafio, né? Então, mas eu acho que é isso, a gente corre atrás dos desafios e dos sonhos, e a gente tem feito isso sim em Pernambuco. A sede da editora é no Agreste Pernambucano, em Lagoa dos Gatos, e a gente tem um escritório em Recife, e o legal é que esses livros têm chegado em alguns locais que mostram que o caminho da literatura arte, da literatura, é um caminho possível. Que lugares? Em lugares de premiação reconhecidos, nacional e internacionalmente, em lugares de ciclos de estudo sobre os livros que a gente faz e, recortando agora para a educação, em editais públicos que compram acervo para as escolas. Então, isso é bem importante a gente testemunhar nesse momento aqui no país, que, por exemplo, cidades como Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Teresina, Fortaleza e outros, além do governo, dos governos do Estado, do governo federal, estão adquirindo para as escolas livros literários. Então, é para ensinar alguma coisa através da contação de uma história, sei lá, em Pernambuco, a gente tem o Rio Caparibe. Não, não é. É uma experiência literária. Bagagem, nosso novo lançamento, livro de artista, Mala Quadrada, Cabeça Quadrada. Esse livro está na Rede Municipal do Recife e está na Rede Municipal de São Paulo. Então, não está ensinando nada. Temas suspensos, dialogando com Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, e Sociedade do Cansaço de Ram, tema super contemporâneo. O Sertão e o Mar, mostrando o nosso sertão e o mar, projeto premiado. De Quem é a Culpa, um livro só de imagem, história em quadrinho, dialogando com a responsabilidade social, né, dos jovens que vivem numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, fechando agora isso, o que é que a gente pode, enquanto editora, enquanto autora, estar futucando nas salas de aula, nas escolas, com as crianças, com os jovens e com os professores, né? Temáticas que sejam do humano e que sejam expressas através da arte, que nesse caso é o recorte da literatura. Então eu acho que é super válido essa discussão, é importante a gente defender isso. Não é uma literatura utilitária, é a literatura literária que vai fazer o quê? Nada. Só provocar na gente a experiência do encontro de um humano com a obra de arte. Então eu acho que esse é o primeiro mote, para depois a gente continuar a conversa. E aí, podemos? Claro. Antes de passar a palavra para a Cecita, só comentando e repetindo a discordância, né? Porque Patrícia falou que a literatura na escola não ensina nada. Na verdade, ela ensina muita coisa, mas coisas que estão fora, podem estar fora daquele conteúdo clássico de paradidáticos e utilitário, como você falou. Mas lembra um pouco até a também velha discussão sobre para que serve a filosofia. Para nada, teoricamente. Para nada e para tudo, assim como a leitura na escola é cada vez mais importante, reconhecidamente importante, como um instrumento de ampliação de perspectivas, de olhares, de exemplos, de visões de mundo, enfim, é muito legal que isso possa chegar nas escolas, e não somente a leitura, mas algo que também a gente tem visto com mais frequência os autores nas escolas, autores, editores, enfim, o pessoal que trabalha com livros nas escolas. E falando nisso, eu passo já para a Cecita, que tem experiências muito ricas lá em Pernambuco. Cecita. Agora, boa noite, e agradecer demais a oportunidade de estar falando aqui sobre o tema mais importante
para a humanidade, na minha opinião, que é a leitura, a literatura, sobretudo, né? Os meninos aqui, Fábio e Patrícia, já fizeram observações muito importantes e a minha experiência pessoal é de transitar em vários lugares de onde acontece a literatura. Eu escrevo, eu sou professora, eu levo o autor para a escola, eu vejo o estudante se transformando no escritor, se ele quiser. Então, são assim, olhares múltiplos, né? Trabalho também com texto, com revisão de texto, com tipo de assessoria para quem escreve. Então, eu acho que é um pouquinho de cada âmbito. No espaço escolar, eu não vejo nada mais importante que a leitura literária. E acredito piamente que a grande crise da educação e humana até passa pela escassez da leitura literária dentro desse espaço escolar, que muitas vezes é a única oportunidade, sobretudo que o estudante de escola pública vai ter de acesso ao livro, né? Eu sou professora de escola pública e vejo uma grande parte ali dos meus estudantes que, se eles não tivessem acesso ao livro na escola, na família eles não teriam. O livro ainda é um objeto caro, ainda não é democrático como gostaríamos. Louvo muitíssimos projetos que tem, os livros que chegam para a gente lá na escola, que são muito bem aproveitados, né? E pegando o mote de Patrícia, a literatura serve para quê? Né? A leitura literária serve para quê? Essa não vai ser uma ferramenta como matemática, como outras disciplinas, mas vai ser uma ferramenta que vai abarcar todas as disciplinas. Porque até para o menino entender matemática ou enunciado, se ele não fizer uma leitura legal e não tiver uma interpretação, ele não vai compreender. Mas eu entendo que o sentido que foi falado é ainda mais profundo, não é só de decodificação e entendimento da leitura, é de compreensão do humano, de se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente lê, quando a gente fabula, a gente está vivendo a experiência do outro. Seja esse outro quem for, pode ser a história de uma árvore que está sendo cortada. Através da leitura ali, eu vou me colocar no lugar daquela árvore, de um ser imaginário, dentro de um âmbito de literatura fantástica, dentro de um âmbito de uma literatura que represente o recorte social daquele estudante naquele momento. Por exemplo, a minha escola pública fica no bairro do subúrbio de Recife, que se chama Linha do Tiro. E sempre que eu falo sobre isso, né, as pessoas já ficam assustadas com o nome do bairro, Linha do Tiro, né, que é um bairro tão violento quanto qualquer outro lá da cidade do Recife. Mas que dentro daquele recorte social, se dentro da escola não for feito algo para que aquele estudante tenha acesso à leitura e ao livro, dificilmente ele vai encontrar em outro lugar. Então, para que serve a literatura? A literatura serve para tudo, para a gente se colocar no lugar do outro, para a gente se humanizar, para a gente fabular, para a gente inventar, para a gente imaginar, para a gente crescer, para a gente ampliar nossos horizontes de expectativa, para a gente crescer com relação ao nosso pensamento, ao que a sociedade já incutiu em nós como verdade, ao que a cultura diz ser o estamento qual deve ser seguido. Então, a literatura serve para trazer a rebeldia ao ser humano. E o ser humano que não é rebelde no sentido de pensar por si, de escolher os seus caminhos e de ver o que é bom ou não para ele, independente do que estejam dizendo,
não vai ser um ser humano na completude daquilo que ele pode ser. Então eu sou extremamente apaixonada e engajadíssima até o último fio de cabelo, principalmente quando a gente fala da literatura no espaço escolar e quando esse espaço escolar é um espaço público, porque é diferente o estudante de uma rede privada, que tem ali a família, muitas vezes os pais preocupados, que ele já traz um arcabouço cultural, que tem aquele investimento da família, né? Não é a gente que está dizendo, os estudos comprovam que são vivências diferentes. Enfim, eu já falei que só, não era para ter falado esse tantão, mas eu acho que por enquanto é isso. Obrigado, Cecita. E queria aproveitar o que você falou agora para lembrar que esse ambiente escolar ele pode ser de todos os níveis. Ele pode ser inclusive do nível superior, porque também a gente vê o impacto quando a gente faz um debate como aquele que a gente fez aqui mesmo, eu acho que foi em agosto, não foi? Na turma de letras, que os alunos ficaram encantados com esses livros que Patrícia falou e também com o tema do debate, que serviu para instigar aqueles estudantes, inclusive, a fazer parte desse mundo escrevendo. E isso pode acontecer em qualquer nível. Acredito que lá na sua escola também acontece. Os alunos e alunas querem participar desse mundo. Eita, então eu posso escrever também. E escrever também, poder escrever também, é poder criar mundos, é poder falar o que pensa sobre o mundo, né? Eu queria que vocês duas abordassem um pouquinho também desse outro lado. Desse lado não apenas da leitura na escola, mas como a literatura potencialmente criadora de mais agentes multiplicadores pela escrita. Eu acho que é bem importante essa possibilidade de identificação, sabe? É possível sim ser artista. E eu acho que foi bom essas colocações que a gente fez agora em relação a para que serve a literatura, quando eu defendo, né, que ela não ensina nada, não ensina nada na questão de conteúdo, né? Como é que você pode ter prova de um livro? O que é que diz isso? Então, quando você faz isso, você quebra a experiência literária. Você quebra o deslumbramento com a arte. Então, as escolas, sim, são os ambientes propícios, principalmente no país, de tanta diferença, né, em relação às escalas socioeconômicas, para que todos tenham como direito humano, Antônio Cândido já defende, a literatura como o direito de usufruir da arte, né? Então, por exemplo, vocês tiveram aqui em Campina Grande a exposição de Ariano Suassuna. Aquilo é uma experiência estética. Teve aqui, a gente visitou. Sair dali, faça um relatório sobre, matou. Imagina a gente ir para o cinema, para o teatro, com um marido, um amigo, um filho, uma filha, chega em casa agora, diga o que foi que você pensou, o que foi que você sentiu, como relatório e não como troca de humanos. Então eu acho que isso é muito sério, quando a gente leva a literatura para a sala de aula ou para a escola, que eu queria pontuar um pouquinho a biblioteca, e como isso é atravessado pela necessidade de conteúdo, de avaliação, de proposta pedagógica, no sentido do que é, por exemplo, esse daqui. Uma vez eu cheguei numa escola e a professora disse: eu adorei esse livro porque eu uso ele para ensinar formas geométricas, porque ele é um triângulo que vira um quadrado. Ou então, Patrícia, eu adoro, eu trabalho muito com contos de fadas, principalmente Chapeuzinho Vermelho, porque eu uso o Chapeuzinho Vermelho para dizer o que é que está dentro da cestinha, no sentido de uma alimentação saudável. Não é para isso que essa história foi criada e não é para isso que ela atravessou os tempos e chega até hoje.
ela fala de arquétipos, ela fala do humano, ela fala do medo, ela fala do abandono. O que é uma floresta? É o inconsciente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não empobrecer a literatura no que ela tem de mais potência em detrimento, né? A gente empobrecer isso para valorizar o pedagógico. E aí é claro que é quando se fala nada, né? Ela serve para quê? Para nada? É no sentido de provocação de que ela não é conteudista. Ela extrapola o ensino, a aprendizagem no sentido de eu te dou uma informação e você aprende e relabora. Ela provoca encantamento, desconforto, identificação, projeção, rejeição, né? Quando ela futuca. Então eu acho que isso é muito importante. E aí ela permite que a gente leia o mundo, Paulo Freire. E lendo o mundo e lendo os mundos, a gente pode começar empatia com o outro, com outra cultura, com outra forma de ser, abertura, né, de horizonte, de experiência. E ainda em Paulo Freire, se eu leio o mundo, eu me instrumentalizo no sentido de ferramentas e de repertório para escrever a minha própria história. Então, assim, da outra vez eu acho que eu falei também que eu detesto a fábula da cigarra e da formiga. Quando a formiga é valorizada porque ela trabalha no sentido de produzir algo, e a cigarra é desvalorizada porque a forma dela trabalhar no mundo é com a arte e a cantar. Então eu acho que quando o escritor chega na escola, que o aluno vê que é de carne e osso, inclusive é comum a pergunta: você come o quê? Você dorme de que horas? E você não sei o quê? Que é quase como se fosse assim: e gente que escreve livro? Então eu também posso ser escritor. Como é que eu faço? Né? Então eu acho que esse encontro, né, do escritor, do editor, né, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, é algo muito potente para libertar das gaiolas ou tirar das gavetas, como Maria Valéria Rezende fala, os textos que são guardados porque a gente não se autoriza, né, a dizer o que só a gente pode dizer. Tem muito pai e mãe, tem muita gente que é pai e mãe, mas eu posso contar uma experiência única de maternidade ou de paternidade. Tem muita gente que escolheu um outro estilo de vida e que outras pessoas contam, mas só eu vou contar do meu jeito, para que outras pessoas conheçam. Então eu acho que essa coisa de encontro com o autor, com o editor, faz com que o outro diga assim: gente, se ela foi, por que também não? Ali, ó, Bete Meio, nordestina, conseguiu, por que é que eu também não consigo? Tudo é mil maravilhas? Claro que não, são muitos os desafios, mas eu acho que isso é muito importante. E além da sala de aula, as bibliotecas, sabe? Porque na sala de aula, querendo ou não, tem uma mediação mais direcionada, né? A gente vai conversar hoje sobre esse livro, vocês vão pegar os livros aí, depois a gente troca. Biblioteca, recreio, biblioteca final de semana, biblioteca à noite, biblioteca... Eu chego e aí sou eu e eles que estão ali nas prateleiras, eu e eles que vou me encontrar e vou fazer minhas escolhas. Então eu acho que é bem importante. E a terceira opção, que eu acho que é isso que está acontecendo aqui agora, eventos literários, gente que se encontre para sentir livro, falar livro, cheirar livro, pegar livro, alisar livro e falar sobre literatura e também ouvir, mas principalmente trocar. Eu acho que isso é muito importante. E essa provocação de Fábio, eu acho que é essencial, sabe? Se tem alguém aqui que tem textinho na gaveta, tem desenho na gaveta e não se vê com a possibilidade de... Gente, é ilusão que a gente não pode. Eu demorei muito, eu tenho 61 anos. Eu demorei muito para dizer: eu sou escritora e eu sou artista. E hoje, quando eu chegar no hotel, quando perguntar profissão, escritora. Fábio aqui apresentou meu currículo: escritora, editora da Pod Estrelas e promotora cultural. Não tem mestrado, não tem minhas graduações, não tem minhas especializações, não tem nada disso. Eu demorei muito para conquistar esse lugar. E eu espero que a minha demora encurte o caminho de vocês.
Eu acho que isso é muito potente e a gente tem que partilhar isso e encorajar a gente ser cigarra e não apenas formiga. Cecília, o que você vê lá na escola em relação às dificuldades e os potenciais que são desabrochados para a literatura pelas crianças e adolescentes? E aí fala um pouquinho também desse contexto da biblioteca, qual é a situação que você vivencia lá e o que é que poderia melhorar? A minha escola tem uma biblioteca bacana, não temos bibliotecário. E mais uma vez, o papel do professor é fundamental, né? Levar o estudante à biblioteca. Deixar momentos para que o estudante escolha o que ele quer ler, do que tem ali na biblioteca. Eu sou professora de ensino médio, a gente tem lá, tem todo o percurso, né, pedagógico que é necessário ser dado. A gente tem que ter esse momento, mas tem os momentos ali dos estudantes de liberdade, dele chegar ali dentro da biblioteca, ele escolher o que ele quer. O dia do estudante levar para a escola o livro que ele quer. Em algum momento, esse professor escutar o estudante. E aí, quais são as leituras que vocês gostariam de fazer? Quais são os autores que vocês gostariam de conhecer? Que autores a gente pode trazer para a escola? A gente tem aqui presente a autora Eliaranda Barbosa, que é uma das autoras que eu já levei para a minha escola com o livro Salomé, né? E como foi que a gente escolheu esta autora e este livro? Levei os livros para a sala. Gente, a gente tem aqui essa autora que está perto de nós, que fiz uma sinopse, né? E aí, o que vocês acham? Os meninos ficaram empolgados. Se ele depois não levasse ela, ia ser ruim para mim. Então, levar o autor para a sala de aula, escutar o que esse estudante gostaria de ler. O estudante saber que o autor não é um extraterrestre. Ele existe, ele pode ir à escola, a gente pode ter acesso ao material desse autor. A autora Eliaranda, ela disponibilizou para a gente o livro, mas também disponibilizou o material em PDF, porque a gente não tinha dinheiro para comprar para todo mundo o livro. Então, são maneiras, estratégias que a gente vai encontrando de democratizar esse acesso à leitura e de também, e eu acho que é um pilar, assim, para você trazer o estudante para a formação de leitor, escutar esse estudante. Escuta o jovem, o que é que ele está querendo ler, o que é que ele está querendo saber, sem preconceito, sem se importar se ele está querendo ver naquele momento um quadrinho ou se é um conto, não importa, como ele queira. Deixa ele se descobrir enquanto leitor e depois ele vai fazer as escolhas dele como tem que ser. E quem sabe esse leitor pode se descobrir um autor, por que não, né? Por que não dar opções a este estudante de trabalhar a literatura com outras linguagens? A gente conhecer um autor, conhecer uma história. Vou tomar o exemplo aqui de novo de Eliaranda, porque a autora está presente. Levanta a mão, Eliaranda, para o povo conhecer. A autora de Salomé, pronto. Por felicidade do destino, hoje eu estou aqui através do convite de Fábio, e Eliaranda está aqui. Veja quantas felicidades nesse caminho da literatura. Então, quando eu levei o livro dela, que os meninos leram, a gente leu o livro todinho em sala de aula e biblioteca, porque também não adianta fornecer o livro e não saber se o estudante leu ou não. Só entregar também sem mediação, às vezes, também não adianta. Então, são muitas estratégias, né? Então, para não ficar o que Patrícia falou, daquela forçação e daquela chatice de trabalhar a arte que não serve para nada, mas que é tudo, como uma coisa de obrigação, de você forçar. Parece que é como se
você seguisse um protocolo para o menino não querer mais saber de leitura nem de literatura. Porque você está fazendo tudo para o menino criar antipatia. Aí depois acha ruim quando o menino não quer ler. Então escuta, estudante. Lemos o livro, a gente vai trabalhar de que maneira? O que é que você gosta, meu estudante? Você gosta de quadrinho? Você gosta de música? Você gosta de rap? Você gosta de pintar? Você gosta de desenhar? Você gosta de dançar? O que é que você gosta? Vamos transmutar essa literatura. Vamos trabalhar a literatura com outras linguagens. Faz aqui aquilo que tu gosta. É o quê? É uma batalha de slam? É uma peça de teatro? É um audiovisual? E ali a gente vai descobrindo os caminhos, os estudantes vão se encontrando, vão encontrando talentos que eles achavam que não era para eles, né? E de repente trabalha até essas potencialidades que o estudante tinha e tem e não estava sabendo, né? Aí a gente vê ali um estudante, você vê, é um produtor, é um escritor. Aqui na escola pública, no bairro de Linha do Tiro, eu tenho um escritor lá na minha escola. Ele se chama Caio. Caio escreve poemas. Caio adora fazer quadrinhos, né? Adora fazer contos. E quando eu conheci Caio, ele não gostava de literatura nem gostava de ler. Então eu acho que as possibilidades para esse estudante, a abertura de mundos, a liberdade, né? Não forçar as coisas, eu acho que ajuda bastante, né? Acho que é por aí. Antes de passar a palavra para vocês, se tiverem algum comentário ou alguma pergunta também para as meninas, queria ouvir vocês também um pouquinho sobre um ponto dessa abordagem da literatura nas escolas, que é induzir os alunos e até o ambiente escolar de um modo geral, porque quando a gente fala de presença nas escolas, a gente fala também de envolver professores, diretores, gestores escolares, quer dizer, é todo um público diferente aí. Numa cultura que é mais lenta e mais reflexiva do que a cultura que a gente vê hoje dominante, que é uma cultura do instantâneo, daquela tecnologia da mensagem instantânea e da desatenção para aquilo que aprofunda e para aquilo que se demora. É mais ou menos como a gente está fazendo aqui hoje. Vocês estão, de certa forma, lendo o que a gente está debatendo, e tenho certeza que muitos têm a tentação de pegar o celular e dar uma olhadinha ali e tal, para ver no instantâneo o que é que está acontecendo. Eu queria saber de vocês duas, como é que essa cultura do livro pode se contrapor a isso, e como a tecnologia, por outro lado, também pode ser uma aliada, ao invés de ser somente um obstáculo. Por favor. Veja, eu acho que a tecnologia poderia ser aliada se a gente for trabalhar um pouco do conceito de leitura elástica, né? Que é um conceito hoje que traz assim, você sai do livro, vai para lá e depois você volta para o livro. Mas a experiência de ler o livro, né? O livro é esse instrumento cultural que você, para ler, você precisa passar a página, que a história se apresenta na folha dupla, que o ritmo é determinado quando você vira, aqui podia ter um em branco e depois um outro. Isso essa experiência só se consegue com esse instrumento cultural, com esse livro, que não é obrigado. Isso é um livro, isso aqui é um livro, esse daqui é um livro, esse daqui é um livro, formatos completamente diferentes. Eu escolhi ali para trazer esses que tivessem os formatos mais diferentes, mas que são livros, que estão no papel, que precisa de um tempo para acontecer, que é um tempo mais lento, né? A gente está nessa aceleração. Então, a experiência com o objeto livro, eu acho que por si só já
o objeto cultural, né, o instrumento cultural, já provoca no cérebro sinapses, que aí ele tem um livro maravilhoso, gente, O Cérebro Leitor, né, que é lindo, acho que é Marion Goodman, uma neurologista, não sei se agora se o nome dela, se eu estou confundindo com outra, mas é incrível que ela mostra que se a gente não tem acesso a esse instrumento cultural, se a gente só fica na tela, a gente está desenvolvendo um cérebro através de sinapses e de redes neurais que está perdendo essa linha que se forma no cérebro da gente, e que essa linha mais lenta possibilita interpretação, compreensão, né? E não só o ping-pong, ping-pong. E aí, beleza? Beleza. Tudo bem, tudo bem. O que é que você acha? Foi bom, legal. Não é burrice isso. Não é pobreza de inteligência. É a não articulação do cérebro, a rede neural, que permita com que a gente estenda a linha. É como se fossem pontos. Então, eu acho que essa característica que você levantou é fundamental. Os neurocientistas estão estudando, sim, né, para dar um recado para a gente de que isso não dá. E além da gente promover o objeto cultural, tem as temáticas. Então, o livro Tempos Suspensos dialoga com Ailton Krenak quando diz a vida não é útil. Ou a gente está com depressão e com síndrome de burnout, e aí sociedade do cansaço de RAM. Esse livro dialoga. Então, você levar esse tema, essa experiência estética, esse repertório, para que ajude a refletir. Então, eu acho que é o objeto livro, para que novas sinapses sejam feitas, é a temática dos livros, para que possa refletir sobre isso, as telas são importantes, os computadores, se for dentro dessa perspectiva de elástica, de ir e voltar, né, para o livro. E você falou num ponto que eu acho que é aí a grande chave da questão. Literatura, arte é tesão. Não adianta o professor dizer, leia que é importante, que isso vai ser bom para você, se aquilo não vem de dentro. Todo mundo sabe quando é da boca para fora. Então, envolver o professor para que ele realmente, que não teve na educação dele, na grande maioria, a experiência de formação de leitor, de literária, de arte, no nosso país, inclusive, durante o tempo, isso foi interditado por conta da ditadura, essa experiência ser verdadeira do professor, do coordenador, do diretor, do funcionário da cantina, da comunidade ensinante e aprendente. Então, eu acho que quando vem de dentro, quando é verdade, quando é tesão, aí sim o professor transborda o encantamento e seduz para diversos tipos de leitura, de livros, de gêneros literários. Cada um vai encontrar o seu. A gente faz isso. Cada um, Flix, de Ziraldo. O que seria Flix? Qual era o lugar de Flix no mundo? Então, qual é o meu gênero literário? O que é que eu estou gostando naquele momento? Que amanhã eu posso estar gostando de uma outra coisa. Então, eu acho que essa bibliodiversidade, com a verdade, com o tesão da literatura e todas essas outras coisas, eu acho que pode ser um caminho, sim, para a gente formar leitores verdadeiros. E não só aqui, sabe? Que o corpo todo seja leitor. Eu acho que é por aí. Você cita como é que está a comunidade, como ela falou, escrevente e leitora na escola? Na minha escola vai muito bem, ainda bem. O que ela falou é importantíssimo. Se o professor não gostar, não vai ter como transmitir esse amor e essa verdade do que a leitura literária realmente provoca na vida das pessoas. É uma verdade. No campo da tecnologia, dos estudantes estarem com os celulares nas mãos, eu acho que é algo que a gente não tem como fugir dessa realidade. Eu acho que depende muito como a tecnologia é utilizada, mas acredito também piamente que essa representação do que o livro físico é insubstituível, porque mais uma vez eu vou tomar aqui a experiência que eu vivenciei com a autora que está aqui,
que a gente tinha acesso ao livro dela impresso e tinha acesso ao PDF no celular. Então, todos os estudantes baixaram o livro, todo mundo tinha lá no seu celular. Mas na hora da leitura coletiva, o livro tinha que passar de mão em mão, porque todo mundo queria tocar no livro e experienciar essa forma de leitura, naquilo que o livro representa e da maneira como a gente lida com a leitura a depender do suporte. E esse suporte é insubstituível, com certeza, e tem conexões cerebrais que não são a mesma coisa, eu só estou enfatizando a fala, de um livro lido no PDF, por exemplo. Mas que também a gente não pode fugir das tecnologias, compreender que no âmbito da literatura já tem muita coisa bacana que a gente utiliza através da internet, desde baixar lá o livro em PDF, quando nem todo mundo tem condições de adquirir o livro, até plataformas em que o menino vai fazer quadrinhos, por exemplo, e criar a historinha dele. Tem aí a plataforma Pixton, os meninos gostam, tem as comunidades aí de recriação de história, tem as fanfics, então tem muita coisa aí rolando que esse público, sobretudo assim, o adolescente, está muito ligado e que se o professor, ou o mediador, ou o bibliotecário não procurar saber, se inteirar e utilizar também para trazer esse jovem, eu acho que também a gente perde. Então, acho que são as duas coisas, né? A tecnologia, o livro impresso da maneira como a gente conhece, das mais diversas formas, porque o nosso corpo se relaciona diferente a depender do suporte que a gente vai utilizar para a leitura. E oferecer o máximo possível de diversidade desses suportes é importante para se aproximar desse estudante, desse leitor e desse produtor de texto, né? E de produtor de texto também literário, por que não, né? Se assim o estudante desejar. Bom, gente, a Aline Bey está chegando, mas a gente tem ainda um tempinho aqui para algumas perguntas. Duas perguntas. Quem poderia começar? Posso falar, né? Boa noite, gente. A minha pergunta é para você, Patrícia, não é isso? Patrícia, eu acho muito interessante quando você falou da questão da produção do livro e do livro que chega nas escolas. E o que me chamou a atenção foi isso, o livro chegar na escola. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Isso ficou amarrado em edital? Como é que isso aconteceu? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vejo muita produção acontecendo, produção cultural de uma forma geral, produção literária, cinematográfica, enfim, né? Todo tipo de produção cultural acontece, mas às vezes ela não chega em lugar nenhum, né? Às vezes ela acontece, a produção pela produção, e ela não chega, ela não se expande, vamos dizer assim, né? E aí, por isso a minha curiosidade, né? Saber como é que esses livros chegaram na escola, né? Porque eu acho que é você fechar um ciclo. Porque às vezes eu fico muito preocupada das coisas ficarem circulando em ambientes muito específicos. Nicho, né? Exatamente, sabe? Então, assim, às vezes é tanta coisa legal sendo produzida, mas aí não sai daquele espaço ali, daquelas pessoas que já consomem aquele tipo de objetos. Muito sabe? legal essa pergunta. Como é teu nome? Só... Melissa. Melissa, você é professora, professora, né? Vê só, existe um grande programa de aquisição de acervo para as escolas públicas brasileiras, que é o PNLD. Ele junta os livros didáticos e os livros literários. E ele separa por segmento, educação infantil e tal e tal. Essa
essa compra, esses livros de formato diferente não chegam, certo? Por quê? Porque ela precisa ter um tamanho específico, número de páginas, etc, etc. Mas é talvez o maior programa de aquisição de acervo literário do mundo. Então, tem algumas restrições em relação a isso, sim. E nós estamos nele, levando a proposta de estética e riqueza e de repertório de tema, sem poder ousar nos formatos. Mas a gente driblou, inspirado em Chico Buarque, e tem o Sertão e o Mar, e tem o Gato Comeu, e tem De Quem é a Culpa, e tem livros incríveis lá dentro desse formato. Esses formatos diferentes, nós já participamos de 2 compras grandes da Prefeitura da cidade de São Paulo. Comprou Mala Quadrada, sim, que é o triangular, e outros nossos que estão por aí, e foram distribuídos para as escolas e para as bibliotecas. E Recife comprou, e Recife aqui eu quero fazer uma ressalva, comprou para as bibliotecas e escolas sem limitar o formato, certo? A gente está com BH, Fortaleza, Teresina, Recife comprando novamente agora, que mais? Tem um monte aí rodando, então eles não têm essa restrição do formato por conta da distribuição ser mais localizada. Então o PNLD tem essa restrição por conta disso. Recife fez uma coisa que é muito importante. Recife comprou os livros na quantidade suficiente de uma turma, certo? Estava na biblioteca, mas se o professor fosse mostrar aquele livro para a turma, cada aluno ia poder ter acesso àquele livro. E ela comprou todo o acervo que ela comprou para os alunos, para as bibliotecas, para os professores. Então, o que é que aconteceu? O professor levou para casa os livros que seriam, digamos, trabalhados no segmento dele. Não é que ela levou, digamos, você que é de adolescente, não recebeu da educação infantil. Mas eles tiveram acervo pessoal. E aí isso vai para casa, isso vai provocando esse tesão no professor em relação a transbordar a experiência literária. Então foi assim que aconteceu, completamente transparente, abre o edital, a editora se inscreve, propõe, tem uma análise técnica, é escolhida, é publicado em diário oficial, publicado quais os livros selecionados, publicado quantos exemplares, você tem um tempo curtíssimo para entregar, e aí depois de tudo chegar, conferir e tal, é que é efetuado o pagamento. Completamente isento, eu sou uma editora pequena, Pod Estrelas é uma editora independente do Nordeste brasileiro e vendeu livros 2 vezes para São Paulo. O Sertão e o Mar eles compraram 2 vezes. Isso é muito legal, tá? E a gente está no governo que defende o livro, então não só as secretarias de educação e o Ministério da Educação, vindo muito forte projetos com literatura através do Ministério da Cultura, tá? Então, projetos culturais envolvendo a literatura, formando leitores, está sendo muito apoiado pelo governo federal e aí vai descendo em cascata em todas as esferas. Obrigada. Mais uma perguntinha aqui. Boa noite, sou Maxwell, sou professor da Escola de Xangual, e pela experiência que eu vejo da escola, eu queria colocar uma situação que talvez não apareceu com muita clareza na sala. Assim. Quando a escola tem uma quantidade boa de livros, como o professor lê, mas o aluno com uma certa apatia, você mantém a decisão da leitura, claro, a gente tem que criar situações para estimular, motivar, criar esse universo assim, né? Dizer assim, olha, é uma coisa legal, mas é mais livre, é obrigatório e tal. Porque o aluno está cansado e é obrigado, está no ponto. Quando o aluno não está arraigado, ela quer fazer um negócio que é o relatório, assim, como navegar dentro dessa questão? É muito difícil, professor. É muito difícil. É um trabalho muito árduo. Às vezes o sistema que a gente está ali dentro não colabora. A diversidade de estudantes e o valor que eles colocam na leitura literária, que já vem de uma cultura familiar. Então, professor, é um trabalho assim muito árduo, mas eu só posso dizer como experiência o que eu faço.
eu vou teimando. Vai chegar menino ali no final do ano que eu posso entrar na sala dando cambalhota, colocando o livro de cabeça para baixo, fazendo, e ele não vai. E a outros vai tocar. Então eu acho que é aquele lance, você lança lá a semente, se dá no máximo que pode, mas a gente também tem que saber e ter essa clareza, humildade, eu não sei qual seria a palavra correta, que nem a todo mundo a gente vai alcançar, que pode ser que aquele momento não seja o momento daquele estudante ser tocado. Pode ser que lá na frente ele lembre, pô, aquele professor tão chato, ficava mandando eu ler, eu achava um saco, mas agora eu acho que ler é legal. Ou que ele simplesmente não veja sentido na leitura, sobretudo na leitura literária, como Patrícia falou, vai ter pessoas que não vão ser tocadas, que não é a vibe delas, mas a gente faz ali o nosso papel, né? Mas é muito doloroso quando a gente, eu entendo, porque eu passo isso todo santo dia, todo professor passa por isso, eu acredito que em todos os níveis de educação, que a gente se dá, que a gente elabora uma proposta e não tem reciprocidade, mas eu acho que é em tudo na vida, é em tudo, né? Quantas vezes até nos nossos relacionamentos a gente está dando e não está recebendo, e faz parte da vida, e infelizmente ou felizmente, que a gente também cresce com isso. Obrigado. Mais uma vez a oportunidade à Feira Literária de Campina Grande, agradecer a presença de Conceição Rodrigues e de Patrícia Vasconcelos e a participação também de vocês. Aline Bey e Tainá já estão aqui, bem-vindas, a próxima é com vocês, e obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. A gente agradece mais uma vez às nossas autoras e ao nosso mediador e peço que o nosso voluntário entregue, como faz o protocolo, uma lembrancinha da FLIC para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Queria só deixar registrado uma informação que após a palestra com a Aline Bey, vai ter um momento onde ela vai atender todos vocês, porém eu peço que se respeitem uma pequena ordem, porque a